leitores do Mídia Max. Hoje aqui nos nossos estúdios eu estou com a Gabriela Mansur, especialista em violência contra a mulher, também ex-promotora que atuou no Ministério Público de São Paulo. E também tem entre as suas experiências aqui o caso do João de Deus, né? Aquele líder religioso que todo mundo conhece, que foi acusado de assédio sexual contra as fiéis que iam ao encontro, né? Ao encontro de busca, né? De enfermidades, de curas. A senhora está aqui em Mato Grosso do Sul, está em Campo Grande, veio para cá, por quê? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui no Mídia Max, cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e dizer que é um prazer estar aqui. Tenho grandes amigos aqui, já estive em outras oportunidades onde eu participei de congressos, então meus agradecimentos e todo o meu carinho pela população aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, eu estou aqui exatamente na defesa dos direitos das mulheres, que é a minha especialidade. Atuei há quase 19 anos, quase 20, como promotora de justiça na defesa dos direitos das mulheres. E há menos de um mês, e aí me dói um pouco o coração de falar que eu sou ex-promotora de justiça, há menos de um mês eu pedi exoneração do cargo exatamente para poder ampliar a minha atuação e atender todas as mulheres brasileiras, seja como advogada especializada nos direitos das mulheres, seja como candidata a deputada federal, porque nós precisamos de mulheres no Congresso Nacional, lutando pelos nossos direitos, na aplicação da lei e na realização, na execução de leis que sejam eficazes na defesa dos direitos das mulheres. Inclusive, a senhora tem uma conta no Instagram que é bem... vários seguidores, mais de 120 mil seguidores, onde ali a senhora dá dicas, né, para as mulheres que sofrem abuso, assédio. Isso também já é uma ajuda grandiosa, né? Sim, eu sempre tive essa comunicação com a imprensa, com as redes sociais. Sou uma entusiasta das redes sociais, que eu acho que é um efetivo meio de comunicação, principalmente para a divulgação dos direitos das mulheres. Pouco se falava sobre isso, poucos casos eram divulgados e poucos casos de sucesso, onde a justiça era aplicada e não parava essa situação de impunidade, que é o que mais tem aí no ar, que parece um incentivo ao cometimento desses crimes. Então nós temos o Justiça de Saia, que é o Instagram, onde eu comento casos, onde eu mostro a realidade da mulher brasileira, também a crença na justiça, que nós temos que acreditar, a importância da denúncia e também, de uma forma geral, sobre os direitos das mulheres. Até é uma ajuda pelo fato de que as mulheres, e isso é uma verdade, elas muitas vezes ficam com vergonha, com medo de denunciar, fazer o registro de um boletim de ocorrência, por serem desacreditadas, até pelos parceiros que acabam achando que não, aquilo aconteceu porque você deu brecha, você deu, né, entrada. Então, é também um fator para poder ajudar, para mostrar que não, que nós precisamos sim colocar a boca no trombone, né, como dizem. Bom, nós precisamos denunciar os nossos direitos quando eles são lesionados por um ato de uma outra pessoa e, infelizmente, na maioria dos casos é contra um homem com quem a gente tem um relacionamento afetivo, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, colegas de trabalho ou pessoas que têm algum tipo de hierarquia sobre nós e que impõem esse comportamento sexual em busca de algum benefício para essa mulher. Como se nós fôssemos objetos, nunca verificando a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, os nossos valores, mas sim como objetos sexuais. Então, esses direitos, quando violados, devem ser levados ao conhecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, para que nós façamos toda a investigação, comprovação dos fatos e pedido de condenação contra aquela pessoa que cometeu violência em relação às mulheres. E no caso do João de Deus, ele exercia um poder nas fiéis, ele usava da fé, né, para ludibriar e para poder cometer os crimes. Como que foi atuar nesse caso? Bom, o caso do João de Deus, Tatiana, foi um divisor de águas, acho que na minha vida e na vida das mulheres brasileiras que tomaram coragem para denunciar
casos em que uma pessoa muito importante, muito famosa, muito influente, se valia da vulnerabilidade das mulheres, de situações extremamente graves que colocavam em risco a saúde da família, de pessoas, gentes queridos, que elas iam buscar lá a salvação, a esperança, um milagre. E baseada nessa vulnerabilidade, ele cometia esses atos sexuais contra a vontade da vítima. Então, o caso do João de Deus, ele foi simbólico por quê? Porque demonstrou a coragem e a necessidade de denunciar para evitar que esses comportamentos continuassem sendo cometidos por essa pessoa, que se diz mais importante que Deus, mas é uma pessoa como qualquer outra e a lei também vale para ele. Nós conseguimos fazer justiça nesse caso. Foram mais de 513 mulheres ouvidas, eu escutei praticamente todas essas vítimas em situações de extrema gravidade, com consequências gravíssimas para a vida delas, dos familiares, mas nós sempre acreditamos na justiça, independentemente de quem seja, o autor dos fatos ou a vítima. O nosso foco é nos fatos, é na gravidade da situação. Aliás, quando eu pego esses processos, quando eu sou chamada para ouvir vítimas, ou quando as vítimas me procuram, e por esse motivo eu estou aqui, eu fui procurada, eu tenho sido procurada há mais de um mês por algumas vítimas que querem denunciar situações de assédio aqui nessa região. Situações de assédio e que, independentemente de quem seja, que eu não conheço e também para mim não é o importante, são os fatos. E a partir do momento em que eu estava desincompatibilizada, exonerada da minha função como promotora de justiça e podendo advogar para as mulheres brasileiras, eu vim até aqui para ouvir essas vítimas e saber qual a melhor orientação sobre os fatos que elas me relataram. Então, na situação do João de Deus, nós fizemos justiça, muitas vezes muitas pessoas acabaram até apostando, não vai conseguir, não vai dar em nada, ele é muito poderoso, não tem prova, é só a palavra da vítima, vão falar que essas vítimas querem se aproveitar de alguma situação, elas não têm prova, ninguém viu, ninguém escutou, por que elas pediram ajuda só agora, por que elas denunciaram só agora? Eu apostei e conseguimos comprovar que era verdadeiro todo o relato trazido pelas vítimas e nós conseguimos a prisão e a condenação do João de Deus. Quem deveria estar na cadeia e está na casa dele, porque a lei é frágil na defesa dos direitos das mulheres. Ele está em prisão domiciliar, no conforto do lar dele e anunciou depois de ter destruído várias pessoas, mulheres, né, de mais de mil mulheres, e anunciou que vai casar. Ou seja, se uma pessoa não tem condições de ficar num presídio por questão de saúde, mas ela pode tem condição de casar. Pelo amor de Deus, que país é esse? Quais são os direitos das mulheres? Quais são as leis para as mulheres? Vamos lutar para que essas leis sejam eficazes e, de fato, preservem o nosso direito, a nossa segurança e lutem juntamente com as mulheres, todo mundo, de mãos dadas, para que nós sejamos respeitadas. É vergonhoso, Tatiane, que nós sejamos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Mato Grosso do Sul está entre o ranking, né, do estado que mais tem estupros, mais de 1000 estupros. Feminicídios, foram 27 feminicídios do começo do ano até agora. Então, é um país visto como um país, um estado visto como um estado muito machista, né? Onde a mulher ela tem que se submeter às ordens do marido, do companheiro. Mas nos casos de assédio, a gente sabe que muitas vezes são cometidos, às vezes, assédio moral, assédio sexual, em instâncias, né, de superioridade, de hierarquia, né? E aí a mulher se pega perguntando: quem vai acreditar em mim, né, que eu fui assediada, ou que o meu superior me assediou, que eu sofri esse tipo de abuso no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho? No caso do João de Deus, né, que era uma figura que o mundo inteiro simplesmente adorava, veio, né, artistas dos Estados Unidos conhecer João de Deus e no fim ele era um predador sexual, né? Acho que é um dos maiores casos de abuso sexual que eu já vi e que haverá na humanidade, porque ele fez isso ao longo de muitos anos. Sim. Contra até muitas com filhas, mulheres por longos períodos, fazendo isso. Ele atendia por semana mais de 1000 pessoas e ele atende há mais de 20 anos, 30 anos. Imagine quantas vítimas eles fizeram. Só que praticamente 1000 vítimas, 1000 mulheres relataram as suas situações. Desses relatos das situações, praticamente 500 vítimas conseguiram denunciar no Ministério Público. E dessas denúncias nós tivemos aí, acho que entre 100 e 200
denúncias formais efetivas que deram início a uma ação penal no Ministério Público e também uma ação civil por danos morais e danos sociais contra a coletividade feminina, contra o gênero feminino no Brasil, que é isso que nós temos que preservar. O nosso gênero, as nossas qualidades, a nossa personalidade, o nosso direito, a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade, a saúde e a dignidade da pessoa humana. Não podemos ser consideradas cidadãs de segunda categoria. O nosso corpo é o nosso domicílio. Né? O nosso corpo é o nosso domicílio. E a Constituição torna inviolável o domicílio. Então, é inviolável o corpo de qualquer pessoa, principalmente o corpo das mulheres, quando são utilizados como objeto para desejo sexual em troca de favores. Nós não precisamos disso. Falando em Ministério Público, como que a senhora vê a atuação do Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul, no caso do ex-prefeito que foi acusado de assédio sexual contra várias mulheres durante vários anos, desde quando era parlamentar vereador até chegar à prefeitura? Bom, desconheço a acusação formal, quando você diz acusação seria uma ação criminal, sim, porém sei que existe um inquérito policial para apuração desses fatos. Tive acesso a algumas vítimas que me procuraram, relataram situações graves que, em tese, podem ser consideradas assédio sexual no trabalho, importunação sexual, estupro, em situações em que há um abuso de uma posição hierárquica, se valendo da vulnerabilidade social de mulheres aqui da região. O papel do Ministério Público, Tatiana, ele é sempre independente, imparcial quando deve ser na análise dos fatos e parcial quando existe já uma prova concreta na denúncia formal, no início de uma ação penal, lutando, obviamente, para a acusação. Mas nós não estamos presos à acusação, mas sim às provas do processo e à promoção da justiça. E todo o Ministério Público brasileiro é pautado pelo respeito à Constituição, aos direitos das pessoas, às provas dos autos, à independência funcional. Isso quer dizer o quê? Para nós e para mim, eu aprendi isso sempre. Aliás, eu aprendi com meu pai, que se dedicou à magistratura há mais de 40 anos. Para que nós não cometemos nunca nenhuma injustiça, não sejamos influenciados negativamente ou de alguma outra forma, analise em primeiro plano os fatos. Sim. Não veja nem quem é vítima e nem quem é autor dos fatos. Nem quem está sendo acusado, nem quem está sendo vítima. Analise os fatos para você formar aquela convicção inicial e não já formar nenhum tipo de convencimento motivado. Só motivado pelas provas, não pelas pessoas. Sim. Então, eu sempre analiso os fatos. E é assim que o Ministério Público se conduz e deve se conduzir. De forma imparcial, com independência funcional, com um único compromisso: promoção da justiça em prol da sociedade brasileira. E é assim que nós estamos se pautando, e eu tenho certeza que o Ministério Público daqui também está se pautando. Conversei com várias vítimas, os relatos são ruins, são graves, existe em tese um abuso de um poder hierárquico, de um cargo, de um emprego em função, para recebimento de favores sexuais, contra a vontade das vítimas, em troca também, em troca de benefícios e se valendo de uma vulnerabilidade social dessas mulheres. Bom, sobre o caso, né, que está ocorrendo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do ex-prefeito que é candidato agora e acusado de assédio. Né, a delegada Maíra, que está à frente das investigações, inclusive a defesa, né, do ex-prefeito até pediu o afastamento da delegada das investigações. Bom, segundo, né, a defesa, foram feitos atos não condizentes, né, vazamento de informações. A senhora esteve com a delegada, falou com a Maíra, como que foi? Bom, eu fui muito bem recebida pela Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande, pelo delegado-geral, pela doutora Maíra, que tem um trabalho excelente no combate à violência contra a mulher. Obviamente, eu não tive acesso aos autos, porque corre em segredo de justiça. Também não quero ter acesso aos autos, eu quis falar com as vítimas. Mas, pelo que eu percebi, eu vim aqui apenas para somar e orientar as vítimas.
o processo está em andamento, as investigações estão em andamento, está todo mundo trabalhando muito bem, em conjunto, para a apuração dos fatos e a promoção da justiça. Inclusive, o próprio Ministério Público é sempre muito comprometido com essa questão da violência contra a mulher. Eu vejo um grande esforço das autoridades na elucidação desses fatos, no acolhimento das vítimas e também no que eu puder contribuir, eu estou à disposição e vou analisar quais serão as minhas providências a partir do relato das vítimas e, obviamente, se eu for representá-las como advogada. Bom, muito se pergunta o porquê que só agora essas mulheres foram denunciar, né, o ex-prefeito. Muito se fala em armação política, jogo político, né? Nós estamos a 45 dias das eleições. Então, falar sobre isso. E a senhora recebeu algum tipo de ameaça, algo nesse nível também? Bom, se eu tivesse visto algum tipo de possibilidade de armação política ou jogo político, eu não estaria aqui. Eu vi relatos de vítimas em situações graves, com consequências graves para as vidas delas e também violação dos direitos e, em tese, o cometimento de crimes sexuais contra essas mulheres. Isso é uma situação que eu constatei em contato com as vítimas. Óbvio que nós estamos num ano eleitoral, num momento político que podem achar que pode ser utilizado, mas não foi o que eu vi. Aliás, muitas dessas mulheres me relataram o seguinte, que estão inconformadas como que uma pessoa como essa pode ser candidato a um cargo tão importante que é um dos mais altos cargos do país em termos de política, que é ser governador de um estado. E por esse inconformismo, elas resolveram denunciar. Nada a ver, no meu entendimento e pelo que eu vi, com o cenário ou com algum complô para derrubar candidatos aos pleitos eleitorais. Não vi isso. O segundo momento, essas vítimas demoram por quê? Elas ficam com medo. Exatamente o que nós falamos, medo, vergonha, represália, são pessoas que exercem um poder, parece que é uma família aí famosa na cidade, que tem um poder, enfim, elas ficam intimidadas. E esse poder traz para essas pessoas que cometem o crime uma sensação de blindagem. E é isso que nós temos que romper. Ninguém está acima da lei e ninguém pode se valer do poder para abusar sexualmente de mulheres brasileiras e de todo mundo. Uma hora a casa cai. E uma outra situação, quando uma mulher fala, ainda que as outras mulheres tenham sido abusadas há muito tempo, elas têm vontade de falar para colaborar com a fala daquelas mulheres que foram abusadas recentemente. Porque contra essas mulheres vem a fala de que estão querendo algum objetivo, alguma vantagem, estão querendo prejudicar, desqualificando essas mulheres. E vem mulheres que tiveram situações parecidas, semelhantes, porque o modus operandi, o comportamento é o mesmo, se valendo de uma situação, de uma admiração, de um respeito, de um pedido, de um favor, e acaba se valendo dessa situação para criar uma intimidade com essas mulheres e indo aos poucos tentando alguma investida sexual contra a vontade delas. E o que eu percebo, pelo que eu vi? As mulheres que são posicionadas, já que eram posicionadas profissionalmente, não aceitaram, enfrentaram, resistiram. E as mulheres, que é o mais triste, com alguma vulnerabilidade social e econômica, acabaram cedendo a essas investidas. É muito triste. Porém, o que eu percebo? Que as mulheres que foram abusadas ou que sofreram alguma tentativa de abuso ou de intimidação ou de importunação, elas estão se unindo para apoiar as mulheres que estão denunciando agora, exatamente para falar eu também, eu também, eu também e ela também. A palavra dela vale com a análise dos outros elementos de prova, das outras declarações e também dos elementos que serão produzidos a partir de agora. E já declarando aqui, deixando claro, o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Civil. Não analisei os autos, repito, porque está em segredo de justiça e todos nós somos extremamente éticos em relação a isso, mas eu fui muito bem recebida e percebi a condução do inquérito policial, das investigações, muito bem conduzidas de forma imparcial
e com respeito aos direitos das mulheres e também ao devido processo legal. Ameaça a senhora não recebeu não, né? Não recebi não. Já recebi muita ameaça na minha vida. Quem já conseguiu processar alguém que se diz acima de Deus, sabe o peso do exercício dessa missão e dessa profissão que eu escolhi. Mas eu sou blindada por Deus e com o apoio das mulheres brasileiras e da minha família. Bom, a senhora tem a sua conta no Instagram, a senhora dá dicas. Muitas mulheres, às vezes, elas também desconhecem o que seria um assédio sexual ou o que seria um assédio moral. Né? Muitas passam até, às vezes, desapercebido, né? Quando que uma mulher, qual uma atitude, uma ação que um homem toma e que possa ser, e que é visto e que é, né, criminalizado como assédio sexual e que ela precisa buscar ajuda? Bom, nós temos no Brasil o assédio sexual em sentido amplo, que é o nome popular ao abuso sexual. Mas, no sentido estrito, nós temos 3 situações. O assédio sexual no trabalho, que ocorre no momento em que um homem, ou uma mulher também, mas 95% geralmente é homem, dos né? casos são de homem, se vale de um cargo, emprego ou função com uma posição hierárquica para recebimento de favor sexual contra a vontade da vítima em troca de algum benefício ou de alguma represália. Se você não fizer isso, você vai ser mandado embora, você não vai receber promoção, eu vou te perseguir, vou fechar as portas do mercado de trabalho para você, vou expor seu nome nas redes sociais, para toda desqualificar a empresa, o seu trabalho, para toda a instituição, órgão, vou desqualificar o seu trabalho, ou seja, você será perseguida. Sim. Ou, se você fizer dessa forma, que é o famoso teste do sofá, que infelizmente existe essa prática, você faz prática criminosa, sim. Deixo aqui registrado que é crime. Se você fizer isso, você vai receber uma promoção, você vai receber um benefício, você vai receber um cargo, você vai ter um emprego. E esse é o assédio sexual no trabalho. Nós temos a importunação sexual, que é qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, para a satisfação do prazer sexual daquela pessoa. Vou dar um exemplo, a encoxada no transporte público, ou aquela forçação de barra de uma mulher num congresso, numa balada, num festival em que você beija a força, você força a mulher a alguma coisa, desde que não seja estupro. E aí vem o estupro, que é qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ou em 3 situações de vulnerabilidade. Quando a vítima não puder oferecer resistência por qualquer motivo, aí entra a questão do caso do João de Deus, e pode entrar também a situação da vulnerabilidade econômica, social, parental, também entra aqui, porque a mulher está impedida de oferecer resistência por alguma situação, por exemplo, o caso da anestesia. Lembram do caso do médico que anestesiou uma mulher que estava dando à luz e dela se aproveitou estuprando aquela mulher que foi filmado? São situações em que a mulher não pode, não consegue reagir por qualquer circunstância que a retire a possibilidade de defesa e de resistência. Tem a vulnerabilidade, menos de 14 anos, qualquer mulher menor de 14 anos que alguém se aproximar dela e tiver com ela relação sexual ou ato sexual, é considerado estupro de vulnerável, e a mulher que por conta de alguma enfermidade ou deficiência não conseguir oferecer resistência. Então nós temos 3 situações de assédio no Brasil: o assédio sexual no trabalho, a importunação sexual e o estupro, que se divide em 2 espécies. O estupro do caput, que nós chamamos, que é o mediante violência ou grave ameaça contra maiores de 18 anos, e o estupro de vulnerável, que é o momento em que a mulher não consegue oferecer resistência, menores de 14 anos e alguma mulher que estiver acometida por alguma doença ou deficiência que também a impeça de se defender. São crimes hediondos. Os estupros, tanto o estupro do caput quanto o estupro de vulnerável, são considerados crimes mais graves no Brasil. Crimes hediondos, com penas altas e com necessidade de punição dos agressores, porque é um dos piores crimes contra as mulheres. As sequelas são gravíssimas, doenças mentais, síndrome do pânico, nós temos aí rompimento de relacionamentos íntimos, casamentos, noivados, namoros, prejudicando a vida daquela mulher que acaba se sentindo culpada e acaba de alguma forma sendo marginalizada da sociedade.
Bom, a senhora saiu da carreira do Ministério Público, entrou agora para a carreira política, está no MDB? Sim, parte do MDB. Isso. E com isso a senhora pretende ampliar também a ajuda, né, às mulheres, né, ajudar também com que leis, né, sejam feitas, cumpridas, para que a gente também possa ter a segurança, né? Isso aqui não é contra ninguém, né? Mas sim a favor das mulheres. Bom, eu não estou aqui contra ninguém e, obviamente, enquanto promotora, quando eu denuncio alguém, você não está também contra ninguém. Você está a favor dos direitos das mulheres. Eu fui procurada por conta do meu instituto, eu sou presidente, não sei se você sabe, de um instituto que já existe desde 2013, foi formalizado em 2019, é o Instituto Justiça de Saia, que desenvolve projetos importantíssimos na defesa das mulheres. Nós temos o projeto Tem Saída, que é empregabilidade para as mulheres, em parceria com as empresas. Nós temos o Tempo de Despertar, que é o trabalho de ressocialização do agressor. Nós temos o Movimento pela Mulher, que é a oportunidade de qualidade de vida, de esporte, de saúde, de corrida e caminhada para as mulheres saírem da violência. E nós temos o projeto Justiceiras. Esse projeto Justiceiras, ele foi considerado o melhor projeto online do mundo de recebimento de denúncias. Foi criado durante a pandemia. Nós não tínhamos um canal para que as mulheres denunciassem sem sair de casa. E aí eu tive a ideia de criar os Justiceiras, que é um número de WhatsApp em que as mulheres pedem ajuda, automaticamente elas recebem um formulário, preenchem esse formulário e isso vai para um grupo. Esse grupo é composto por voluntárias entre psicólogas, assistentes sociais, advogadas, médicas e mulheres que já sofreram violência e com a sua experiência querem ajudar outras mulheres. Então, muitas denúncias chegam por esse canal. Nós temos hoje mais de 10.800 mulheres inscritas como voluntárias justiceiras em todo o Brasil e em 27 países do mundo. E adivinha quantas vítimas nós já ajudamos e já atendemos? Quantas? Mais de 11 mil mulheres já pediram ajuda e já foram atendidas e salvas, cada uma recebendo 4 atendimentos. E foi por aí, por esses canais, eu recebi esses pedidos de ajuda das mulheres daqui, que em tese sofreram assédio sexual, importunação sexual, e tem até, infelizmente, alguns casos que em tese podem ser configurados como estupro. Eu recebi declarações pelas minhas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp de mulheres que procuraram outras mulheres que me conhecem, pelo projeto Justiceiras e também pelo Instituto Justiça de Saia. Então, essas mulheres conhecem o nosso trabalho e pediram ajuda, apoio, acolhimento, não necessariamente que elas querem denunciar, mas elas querem orientação. E é isso que eu vim fazer aqui, porque é o meu trabalho, é a minha missão e é o meu objetivo. Não estou contra ninguém, estou a favor dos direitos das mulheres. Não me importa partido político, cargo, emprego ou função, também não importa a minha atual posição como candidata a deputada federal ou partido que eu pertenço. Eu nem sei quais são os partidos dos candidatos que estão aqui, quem é, quem não é, não me interessa. Obviamente, se eu for advogar para essas vítimas, eu estou analisando se eu irei ou não entrar nesse caso para a defesa das mulheres na esfera civil e na esfera criminal, eu vou saber quem é. Mas agora o que me interessa é analisar os fatos, orientar essas vítimas e ver qual é o melhor caminho para a defesa dos direitos das mulheres, independentemente de quem seja a vítima, quem seja o autor dos fatos. Como eu sempre atuei, como sempre continuarei atuando com ética, respeito às partes do processo e respeito à Constituição e às mulheres brasileiras. A gente já viu vários casos que envolvem, né, não só políticos, mas também o caso do TRT, do Juiz do Trabalho, né, que também repercutiu. Sim. Esses casos chegaram para mim também. É aquilo que eu falei. Depois do caso do João de Deus, que nós demonstramos amplamente na imprensa que a mulher pode e deve denunciar quando o autor dos fatos exerce algum cargo, alguma influência, uma superioridade hierárquica, que a justiça é feita, isso trouxe uma confiança para as mulheres que sofrem violência de pessoas influentes, autoridades que possuem cargo, emprego ou função, ou uma hierarquia financeira, ou uma hierarquia social. De alguma forma, essa mulher está numa situação de inferioridade e também de submissão. Elas não têm coragem de denunciar. Então, o caso do João de Deus demonstrou que existem pessoas que escutam, existem
pessoas que encaminham os casos, existem pessoas que lutam por justiça, que não se intimidam com cargo, emprego ou função e o cumprimento da lei e pelos direitos das mulheres. Então, isso incentivou, em outros casos, as mulheres denunciarem. Como eu já peguei casos importantíssimos contra médicos, contra empresários, contra políticos, contra autoridades, e agora, esse caso do Tribunal Regional Eleitoral, as primeiras denúncias vieram para mim, enquanto coordenadora da Ouvidoria das Mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, que eu também fui uma das pessoas responsáveis, fui a coordenadora, foi uma ideia minha, que foi implementada no Ministério Público de todo o Brasil, e agora no Tribunal Superior Eleitoral e também no Superior Tribunal de Justiça, e em vários tribunais de justiça estaduais. Com essas denúncias, as mulheres vão se sentindo mais confiantes, isso é divulgado e outras mulheres que estão nessa situação acabam denunciando. Esse caso começou, Tatiana, com 3 denúncias. Hoje, nós estamos com quase 40 pedidos de ajuda. Algumas mulheres não querem revelar seus nomes, não querem fazer a denúncia formal, mas já mandaram os seus relatos e algumas delas seus pedidos de ajuda com situações graves. E é o que está acontecendo, pelo meu entendimento, aqui na região. Pessoas que estavam intimidadas, com medo, com vergonha. Infelizmente, a mulher fica com aquela mancha, né? De denunciar uma pessoa que tem um cargo muito alto e... Bom, medo, vergonha, intimidação, culpa, descrença na justiça, sensação de impunidade, rompimentos de relacionamentos. Ai, como que o meu marido vai encarar isso a denunciar? Como o meu namorado vai encarar? Será que ele vai achar que eu dei abertura, dei margem para isso? Ah, falaram, que são garotas de programa. Não importa. Ninguém tem o direito de violar o corpo de ninguém sem autorização, sem a permissão, independentemente de qual é o cargo, qual é a situação, idade, emprego, cor da pele, religião, ideologia. Os direitos das mulheres não têm ideologia, tem respeito. E nós temos que impor a lei do respeito para os direitos das mulheres. Sabe uma coisa que eu fico impressionada? Quero até desabafar aqui, já que vocês estão me dando esse espaço e o programa é Deu BO. Vamos lá. Eu tive que me exonerar do meu cargo de promotora de justiça para poder me candidatar a deputada federal. Eu tive que me exonerar, abrir mão da minha carreira que eu tanto amava, que eu tanto me dediquei, de tanta luta e de sucesso na defesa dos direitos das mulheres, para poder ser candidata. E eu vejo candidatos que estão sendo acusados de abuso sexual, candidatos que estão sendo acusados de corrupção, que têm condenação até em segunda instância, de improbidade administrativa, e não têm os seus direitos políticos cassados. Ou seja, são candidatos e ninguém pediu para eles saírem do cargo. O juiz de direito, esse juiz, está sendo acusado de assédio, não está afastado do cargo dele. Ele está suspenso e recebendo provavelmente seus vencimentos. Outras pessoas que são candidatas estão sendo acusadas com provas verossímeis de comprovação dos fatos e continuam sendo candidatos e as pessoas vão votar neles para representar num governo, numa prefeitura, num Congresso Nacional. Isso para mim é absurdo. Então, os partidos políticos devem zelar pela lisura de suas candidaturas, dos seus candidatos, sem que haja qualquer tipo de mácula naquela pessoa que será a representante do povo brasileiro, da mulher brasileira, da família brasileira no Congresso Nacional. E essa pessoa ela tem que ser, desculpem, totalmente limpa, é ficha limpa, ou como eu falo, ficha premiada, com comprovação de técnica, comprovação de legitimidade, comprovação de capacidade para representar os seus direitos no Congresso Nacional ou em qualquer outro cargo político. Porque votar é você dar uma procuração em branco na mão de uma pessoa. Qual é a pessoa que pode representar os seus direitos? É uma pessoa que não tem nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de mancha na sua trajetória política, na sua trajetória familiar, na sua trajetória social e na sua trajetória profissional. Gabriela Mansur, qual que é o recado que você deixa aqui para as mulheres? Não só de Mato Grosso do Sul, mas do país, né? Já que você ajuda muitas mulheres. Lutem até o fim pelos seus direitos. Nós precisamos ser valorizadas por sermos mulheres e não desvalorizadas. Nós somos 53% da população e mães das outras 47%.
das pessoas brasileiras, mas nós somos as mães de toda a sociedade brasileira. Não merecemos nenhum tipo de violência. Imagine você. Pense na mulher que você mais ama na vida. Pode ser sua filha, sua esposa, sua namorada, sua mãe. Sempre vai ter uma mulher. Imagine essa mulher sofrendo um assédio sexual, sofrendo um estupro, sofrendo uma violência física, sofrendo uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência política, impedindo essa mulher de se candidatar, de ser votada. O que você faria? Então é isso que eu quero plantar no espírito e no coração de todos os brasileiros e brasileiras. A indignação com a violência contra a mulher e o clamor por justiça. Denunciem, a culpa não é da mulher, não tenham vergonha, não tenham medo, porque uma coisa eu falo, Deus tudo sabe e tudo vê. E a lei é mais forte do que o tapa da violência. Estamos juntas e eu estou à disposição de todas vocês para qualquer tipo de denúncia no canal Justiceiras. É só entrar no Instagram, Justiceiras, ou no WhatsApp, que é o nosso canal oficial de denúncias, 11, que é o DDD de São Paulo, 99 639 1212. Lembrem-se, 11 99 639 1212. Ou pelo Instagram, Justiceiras. Sou eu, Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça com muito orgulho por quase 20 anos na defesa dos direitos das mulheres e agora advogada para as mulheres e também candidata a deputada federal pelo partido MDB. E não importa o meu partido, viu, Tatiana? Não. Eu também não quero saber quais são os partidos das pessoas que são acusadas aqui ou em qualquer outro lugar. A minha luta é por justiça para as mulheres. E disso eu nunca vou me descolar. Eu estou com o coração colado com as mulheres brasileiras. Muito obrigada pela sua participação aqui.